bem-vindos! Mais um vídeo aqui na minha saga. Bom, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto, mais uma vez, para ajudá-los nesta caminhada que é rumo à nossa sonhada cidadania italiana, ao reconhecimento da nossa cidadania italiana. Eu quero compartilhar com vocês uma situação que vai ajudá-los no planejamento em relação ao reconhecimento e também tentar evitar alguns problemas que podem acontecer e que infelizmente acontecem com uma certa frequência em relação a dois assuntos que não existem respostas para duas perguntas, e vocês vão entender depois da vinheta o porquê elas não têm, quais são e por que elas não têm resposta. Vamos lá, solta a vinheta. Muito bem, é o seguinte, gente. Existem duas perguntas que, quando nós começamos a buscar o nosso reconhecimento, é muito comum e óbvio que nós tenhamos dezenas, centenas de dúvidas. Afinal de contas, é um processo burocrático, ele tem determinadas nuances, nem sempre os órgãos oficiais deixam claro aquilo o que é necessário, e automaticamente a gente acaba buscando informações. E no início do nosso processo, quando a gente começa a reunir os documentos, nascimentos, casamentos e óbitos, desde o nosso antenato italiano até as nossas próprias certidões, é muito frequente ou muito comum que nós encontremos determinadas variações em relação a esses documentos. Por exemplo, eu pego a certidão de nascimento do meu avô, por exemplo, meu bisnono chamava Luiz Barbiero, e digamos que na certidão de casamento dele estava escrito Luiz Barbieri. Aí a pergunta que a gente faz é, essa variação, ela realmente é necessário retificá-la? É necessário corrigir essa pequena variação, já que ela não compromete a análise da documentação, não compromete a análise dos dados, afinal de contas se trata da mesma pessoa tal. E neste momento, a gente procura, com essa dúvida, a gente procura alguns lugares. Então a gente vai num patronato e pergunta para o cara que trabalha lá, leva os documentos bonitinhos e pergunta para ele o que ele acha. A gente vai para as redes sociais, a gente vai para o Facebook, antigamente ia por Orkut, procura blogs, sites, Yahoo Answers, enfim. A gente procura se cercar de informações que nos tragam resposta para essa pergunta. E infelizmente eu tenho que dizer para vocês que 99,9999% das pessoas que vão te responder isso não são qualificadas. Por quê? Porque só existe uma pessoa no mundo inteiro que pode responder para você se os seus documentos devem ser corrigidos ou não. Esta pessoa é o oficial de Estado Civil ou Ufficiale di Stato Civile italiano que vai realizar o seu processo. Se você der entrada no Brasil, vai ser o Ufficiale di Stato Civile do consulado italiano onde você reside. Se você vir à Itália, vai ser o Ufficiale di Stato Civile do comune onde você vai dar entrada no seu processo. Somente uma pessoa. Por quê? Porque é esta pessoa que, através da sua bagagem cultural, sua bagagem de experiência, sua bagagem profissional, aquilo que ela já viu, que ela já vivenciou, aquilo que ela estudou, somente ela vai poder te dizer quais são os critérios que ela utiliza para fazer análise da documentação. Então nós temos hoje mais de 8.000 cidades na Itália, ou seja, 8.000 comunes italianos. E cada oficial tem as suas exigências. Tem oficial que aceita pequenos erros, tem aqueles que não aceitam, tem aqueles que exigem que a CNN seja no nome do requerente, tem aqueles que não exigem, tem aqueles que exigem que a documentação, mesmo no caso de vários familiares, cada um apresente a própria documentação. Existe aqueles que aceitam a documentação de vários familiares. Não existe como você saber, a não ser entrando em contato com essas pessoas. Aí o que acontece? No caso do consulado italiano, é um pouco mais complicado você saber disso, porque quando nós damos entrada diretamente no consulado italiano, no reconhecimento da nossa cidadania italiana no consulado, como que é feito? Você entra no site do consulado, você entra na fila, né, você faz a sua solicitação e entra numa fila.
de acordo com o tamanho da fila, por exemplo, São Paulo demora atualmente 10 anos. Então daqui a 10 anos você vai ser chamado para apresentar a sua documentação. E naquele momento o oficial de status civil do consulado vai fazer análise e caso aquelas variações ou erros que constem nos seus documentos, segundo ele, segundo os seus critérios, devam ser corrigidos, ele vai te devolver e vai te dizer, olha, é o seguinte, você tem geralmente 1 ano para poder corrigir essa documentação e me apresentar novamente. No momento eu vou analisá-los novamente e caso estejam de acordo com aquilo que eu julgo ser correto, eu termino o seu processo. Então é mais complicado fazer isso no Brasil porque você vai ter que esperar a sua vez na fila, a sua vez chegar. Já que na Itália, existem 2 formas de você fazer isso, porque existem 2 formas de você realizar seu processo na Itália. Ou você realiza seu processo sozinho, sem ajuda de ninguém, basta você entrar no site www.minhasaga.org, que é o nosso blog. Lá você vai encontrar, seja o Sagabook, seja o manual passo a passo de como realizar seu processo sozinho. Ali você vai descobrir que basta, você já vai saber o comune onde você vai realizar o seu processo. Você entra em contato com o oficial deste comune, você manda um e-mail para ele, ou liga para ele e diz, olha, é o seguinte, eu estou indo realizar meu processo com o senhor, eu gostaria da sua permissão para enviar a minha documentação por e-mail antes da minha ida à Itália, para que eu possa verificar, para que o senhor possa verificar se esses documentos estão corretos. Caso o senhor encontre algum erro ou variação que necessite de correção, o senhor, por gentileza, me avise, eu providencio isso no Brasil e automaticamente já mando novamente para que essa pessoa possa realizar o seu processo. A outra forma de você fazer isso é contratando uma empresa, um consultor. Neste caso, o consultor profissional só vai deixar você vir à Itália após a análise do seu documento. Então, ou ele vai levar, porque existem consultores que levam diretamente para o comune, o oficial dá uma olhada e diz se aceita ou não. E, por exemplo, no meu caso, eu trabalho em 4 comunes diferentes, eu já fiz uma reunião com cada um deles e eu sou responsável pela análise dos documentos de acordo com o que cada um desses oficiais exigem. Então, quando uma pessoa me manda o documento para analisar, na verdade ela está mandando para o oficial do comune, porque ele só, pela confiança que ele tem em mim e também pela quantidade de serviço que ele tem, eu sou responsável por fazer esse filtro. Não coloco nenhuma vírgula, nem tiro uma vírgula. Faço análise exatamente de acordo com os critérios que eles estabeleceram. Então, vejam que vejam que de qualquer forma, independente da gente rodar, são sempre a mesma pessoa que vai te responder. Ou o oficial de Estado Civil do consulado, ou do comune italiano. É muito comum, e eu falo isso por experiência própria, eu passei muitos anos frequentando as comunidades do Orkut, e era muito comum que as pessoas, neste momento de começar a receber a documentação, falar, gente, o que vocês acham? Nas comunidades de cidadania italiana. O que vocês acham em relação à análise? Vocês acham que eu preciso retificar ou não? E aí cada um dá a sua opinião de acordo com aquilo que vivenciou ou que ouviu falar. Porque nem sempre nas redes sociais, até mesmo nos patronatos italianos, nem sempre as pessoas já tiveram a experiência pessoal em relação a isso. Elas ouviram outros profissionais dizerem como foi feito e elas repassam a informação. Mas veja, ninguém, seja numa rede social, seja num patronato, seja num blog, num site, ninguém, seja até mesmo um oficial de comune, de repente você chega num comune italiano e o cara do Anágrafo vê a documentação, nem ele tem, nem a resposta dele pode ser 100% certa, porque não é ele que vai efetuar o seu processo. Também é muito cuidado verificar isso. Às vezes você entra em contato com o comune, alguém vê a documentação, e aí quando você vai chegar no oficial do Estado Civil, o cara fala, não, mas isso daqui pra mim tá errado. Ah, mas eu vi que o seu colega... Não. Aí o cara vai responder pra você, não importa o que meu colega fez. Eu sou o responsável pela análise e somente eu tenho o poder para te dizer se essa documentação tem que ser aceita ou não. Então, é muito importante que você entenda isso. Procurar pessoas que já realizaram o processo, ou procurar amigos que já fizeram num determinado comune e ouvir a experiência deles, não vai te garantir, veja, não vai garantir que você não terá problemas ou que você deverá fazer exatamente o que esse amigo fez.
Porque não é detto, ou seja, não é necessariamente, não vai acontecer necessariamente com o seu processo, vai acontecer com o processo dos outros. Então, é muito importante que você observe isso em relação à análise da sua documentação. Aí, digamos que, beleza, passou, você conseguiu, seus documentos estão prontinhos, estão corretos e tal, você já começa a visualizar a ida para a Itália, a vinda para cá, né? Nossa, eu vou para a Itália. Aí vem uma segunda dúvida. Meu Deus do céu, será que eu vou ter problemas na imigração? Aí você vai entrar em contato de novo, seja com o Fábio Saga, seja no Facebook, no Orkut, vai conversar com o patronato, vai conversar, quando você estiver legalizando seus documentos do consulado, você vai conversar com a galera do consulado, com o funcionário que estiver te atendendo, e vai acontecer a mesma coisa. Nenhuma pessoa no mundo vai poder te responder com 100% de certeza o que pode acontecer no momento que você estiver efetuando a sua imigração num país que você estiver entrando. Somente o oficial de imigração daquele país tem o direito e tem o poder de te barrar ou de deixar você entrar no país dele. Veja, o que acontece é que existem regras que devem ser mínimas, que devem ser observadas. Então, por exemplo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo sobre um artigo que eu escrevi há algum tempo, regras para não ser barrado na imigração. Ali eu peguei a legislação da Comunidade Europeia e explico os pormenores de como evitar ser barrado. Ou seja, você precisa, como turista, de uma passagem de retorno com menos de 90 dias. Tem lá a tabelinha do dinheiro que você precisa, da comprovação financeira que você precisa de acordo com os dias que você vai ficar. Se você está vindo a ficar com um amigo, você tem que apresentar uma carta de convite, senão você tem que ter uma reserva de hotel, enfim. Qualquer coisa que você encontre em qualquer lugar não significa necessariamente que você vai entrar naquele país. Por quê? Porque um oficial de imigração, ele passou por um treinamento e ele é treinado para desconfiar de qualquer pessoa. Para ele, qualquer uma daquelas pessoas que ele vê na frente é um potencial imigrante irregular. Então, ele vai exigir que essas pessoas, este potencial imigrante irregular, prove a ele que ele não está indo para o país para ficar irregular. E é exatamente por isso que eles fazem as perguntas que eles fazem. Onde você vai ficar, quanto dinheiro você tem, você já tem algum lugar que você vai passear. O cara pode fazer N perguntas diferentes, exatamente porque ele quer saber se você vai entrar em contradição. Porque se você não está vindo ficar irregular, você não vai ter problema. Você não vai ter problema para responder, você vai ter segurança para responder. Eu falo, por exemplo, no meu caso, quando eu vim as 2 vezes que eu vim para a Itália, ainda como brasileiro, eu fiz imigração em Madrid. E eu lembro que as pessoas na fila estavam desesperadas. Meu Deus, será que nós vamos entrar? E eu estava tão tranquilo, porque eu não estava nem pensando em Madrid, porque eu estava fazendo escala para vir para a Itália. Meu voo era em Milano. Tanto é que o cara da imigração, porque a primeira vez eu tinha lido uma série de absurdos no Orkut, que quase me prejudiquei por causa de informações de Orkut, porque diziam que você não podia dizer que estava vindo fazer o processo de cidadania, porque as pessoas achavam isso absurdo, você tinha que dizer que era turista. Aí eu quase me ferrei, porque quando eu falei que era turista, o cara mandou eu abrir todas a minha mala. Quando ele encontrou os meus documentos para a cidadania, ele falou: por que você não me falou isso antes? Se você tivesse me falado a verdade, eu não tinha nem revistado a sua bolsa, porque afinal de contas você está vindo fazer o processo. Bom, na segunda vez, quando eu estava em Madrid, o cara me perguntou, eu lá 6 horas da manhã morrendo de sono, o cara fala assim para mim: você está indo para onde? Estou indo para Milano, para Itália, vou fazer um processo de cidadania italiana. Eu falei assim: cidadania italiana, porque você tem parentes italianos? Sim, eu tenho avós italianos. Então você já está com o seu permesso sojourno em mãos? E eu achei tão estranha aquela história, porque eu falei... Aí eu nem pensei, eu simplesmente respondi: não, eu não tenho permesso de sojourno, porque o permesso de sojourno eu vou fazer quando eu chegar lá, é a declaração de presença em 8 dias. Aí o cara olhou pra mim, sorriu e falou: vale, e carimbou. Veja, era uma pegadinha, porque ele estava me perguntando se eu tinha um visto. E se o cara tá irregular, o que ele faz? A primeira coisa que ele, na hora do desespero, fala: sim, eu tenho.
com certeza ele me perguntaria, mas como você tem se você só consegue um visto na Itália quando estiver lá, no caso de cidadania italiana? Então vejam que não existe, tá? O objetivo desse vídeo é ajudá-los no planejamento e principalmente para que vocês não caiam na besteira de acreditar ou de pior, porque assim, é bacana que você procure informações em vários lugares, quanto mais lugares possíveis, mas você tem que saber filtrar as informações que você recebe, tá? Então, em relação à documentação, procure a única pessoa que vai poder responder as suas dúvidas. Imigração, em relação aos documentos. A imigração não adianta, você tem só que tentar reunir o máximo possível de coisas para minimizar os riscos de ser impedido de entrar no país. Somente no momento da imigração que você vai saber como vai ser. As pessoas podem cada uma contar suas experiências, mas no final das contas. E outra coisa que não menos importante é em relação à perspectiva. É o seguinte, gente, eu entendo quando as pessoas fazem essas perguntas e eu tenho certeza que a psicologia explica o porquê que nós precisamos compartilhar. Quando a gente está fazendo um projeto, a gente precisa compartilhar isso com algumas pessoas e nós precisamos meio que de uma confirmação de que aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado, até por uma questão de alento, de tranquilidade. Eu também tive as mesmas dúvidas que vocês estão tendo, que muita gente tem em relação à documentação. Só que é o seguinte, você vai perceber que a perspectiva, a ideia que a gente tem da Itália antes de vir para cá é completamente diferente da realidade que nós vamos encontrar, que eu encontrei, que você que ainda não veio para cá vai encontrar chegando aqui. É muito diferente. Nós podemos imaginar como vai ser. Nós entramos numa rede social, eu falo isso porque eu fiquei no Orkut durante muitos anos, participando ativamente das comunidades. E nós tínhamos uma visão de como seria, de como que ia ser, como que era a Itália. Então nós tínhamos uma ideia. Cada um tem a sua ideia. E aí quando a gente chega aqui, a gente se confronta com uma realidade. Por exemplo, no meu caso, a realidade que eu encontrei foi muito melhor do que as expectativas que eu tinha. Mas tem gente que eu conheço, amigos brasileiros que moram aqui, que a realidade deles da Itália é muito pior do que a expectativa que eles tinham. Tanto é que muitas pessoas acabam indo embora porque a realidade é diferente da perspectiva, da expectativa. Então, por mais que nós pensamos, que nós façamos parte de grupos, que a gente entre no Comites, que a gente vá em patronatos, que a gente faça curso de italianos, que a gente conheça cidadãos italianos que moram no Brasil, que a gente se cerque de elementos, que a gente leia os jornais, revistas, entre nos sites. É diferente. Quando você chegar aqui, você vai perceber que aquela ideia que você fez com base em tudo aquilo que você ouviu, não necessariamente vai ser a realidade que você vai encontrar. Ok? Bom, espero mais uma vez ter contribuído para esclarecer algumas coisas. Eu achei que era extremamente importante vir aqui falar nisso. Eu já respondi isso no blog recentemente, essa pergunta da imigração, que acabou me levando a criar esse vídeo, de uma leitora que teve a mesma dúvida. Não esqueçam, por favor, de dar joinha se você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque assim você vai receber todos os vídeos a partir de agora. E por favor, compartilhe no seu Facebook, no seu Google Plus e nas suas redes sociais, porque assim ajuda a gente a estarmos sempre em evidência aqui no YouTube. E não se esqueça, se você por um acaso, por algum motivo do universo, ainda não segue o blog, não se inscreveu para receber as atualizações do blog por e-mail, www.minhasaga.org, e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e arrivederci!